Há um lugar nas profundezas do oceano onde a pressão é 1000 vezes mais forte do que aquela a que estamos acostumados na superfície. Essa força é suficiente para transformar um ser humano desprotegido em pó instantaneamente, ou talvez em lama. De qualquer forma, é por isso que os exploradores precisam de muita preparação e equipamentos para sobreviver em condições tão extremas na Fossa das Marianas. Ela é tão larga quanto 20 National Malls de Washington, D.C. e tem cerca de 1/5 do comprimento do diâmetro da Terra. As pessoas que desceram até o fundo descrevem-no como um lugar frio, silencioso e muito tranquilo. Elas viram um manto brilhante de afloramentos rochosos vermelhos e amarelos, e havia também uma grande variedade de animais únicos, pequenos e translúcidos. No entanto, um mito popular de que mais pessoas foram à Lua do que a esse lugar mais profundo da Terra não é verdadeiro. No total, 24 humanos voaram para a Lua e pelo menos 27 almas corajosas mergulharam até a Fossa das Marianas. A maioria eram exploradores e não cientistas propriamente ditos. Eles vão até lá apenas pela emoção e também para coletar evidências em vídeo de diferentes animais selvagens, formações geológicas e objetos feitos pelo homem. Os seres humanos começaram a viajar pelo espaço e pelas profundezas do oceano mais ou menos na mesma época. A primeira aterrissagem na Lua foi em 1969, e a primeira pessoa a descer até Challenger Deep, a parte mais profunda da Fossa das Marianas, o fez em 1960. Esse local incomum recebeu seu nome em homenagem ao navio britânico HMS Challenger, que localizou pela primeira vez essa enorme queda no fundo do oceano no final do século XIX. Levaria mais 8 décadas até que o primeiro ser humano descesse até lá. Os exploradores não conseguiram fazer isso em um submarino convencional. Foi usado um tipo de submersível chamado batiscafo. O oceanógrafo suíço Auguste Piccard projetou seu próprio submarino, o Trieste, em 1953. 7 anos depois, o submersível conseguiu realizar o impossível. Alcançou uma profundidade de quase 11.000 metros. Mas o que os exploradores viram foi apenas uma fração do tamanho total da fossa. O fato de a Fossa das Marianas ser tão grande é apenas um dos motivos pelos quais ela ainda não foi explorada. A ausência de luz é outro grande problema. A luz do Sol é incapaz de atingir profundidades tão grandes, de modo que toda a fossa, de cima a baixo, fica na escuridão absoluta. Devido a essas condições, o ecossistema é muito diferente do que nas regiões mais rasas do Pacífico, e isso exerce uma pressão imensa sobre a vida selvagem marinha. Sim, o trocadilho é intencional. Outro motivo pelo qual é tão difícil sobreviver lá é a temperatura. A água congela a 0 graus Celsius. No fundo da Fossa das Marianas, o oceano está apenas alguns graus acima de zero. Um dos fatores que não permitiram que essa área se transformasse em um pingente de gelo gigante é o fato de que a água salgada tem um ponto de congelamento ligeiramente mais baixo. O outro motivo é a energia geotérmica que aquece o solo no fundo apenas o suficiente para que ele não congele. É por isso que os submersíveis precisam ter o isolamento adequado para navegar nessas condições gélidas. Quando chegam ao fundo do mar, os pesquisadores descobrem que esse clima desolado e rigoroso é o lar de várias espécies de animais. Já foram encontradas enguias de dente de flecha, peixes caracol e equiuros em várias profundidades. Foram avistados até pepinos do mar translúcidos de aparência estranha e anfípodes semelhantes a camarões. A maior surpresa foram os tapetes microbianos que prosperavam com o metano e o hidrogênio da lama. Entre as espécies, o peixe caracol marianas parece ser um mestre do ambiente, capaz de ir mais longe e mais fundo na trincheira para se alimentar de presas do que seus concorrentes. Apesar de sua aparência aparentemente frágil, o peixe caracol mariana se adaptou para suportar pressões extremas, um superpoder sem o qual ele não conseguiria sobreviver. As formas de vida exóticas que vivem nas profundezas não são de tamanho normal, pois o gigantismo do fundo do mar faz com que eles cresçam significativamente mais do que suas contrapartes em outros ecossistemas. Um exemplo é o verme tubular gigante, que pode ter 2 metros de comprimento. A ciência tem dificuldade em explicar a causa exata dessa forma de gigantismo. As fissuras hidrotermais são apenas uma das possíveis explicações. Todos esses fatores podem ajudar a explicar o enorme intervalo de tempo na pesquisa da Fossa das Marianas. O primeiro mergulho bem-sucedido após a expedição de 1960 ocorreu somente em 2012. Foi quando o famoso diretor de cinema canadense James Cameron mergulhou no submersível Deep Sea Challenger. Como poucos cientistas foram tão fundo antes ou depois de Cameron, não existe um mapa do ponto mais profundo do nosso planeta.
Sabemos muito pouco sobre os oceanos, que cobrem 2/3 da superfície da Terra. Até agora, pesquisadores mapearam apenas 5% deles. A ciência ainda tem muito a descobrir na Fossa das Marianas e em outros lugares pouco explorados do nosso planeta. A floresta amazônica é o melhor exemplo das regiões mais inexploradas do mundo. A lista de motivos pelos quais essa parte da América do Sul é desconhecida começa com sua vida selvagem. Onças pintadas, anacondas, piranhas, jacarés azus e aranhas armadeiras são apenas algumas das criaturas que representam um risco para os pesquisadores. As chuvas incessantes durante todo o ano provocam grandes inundações. Acrescente a tudo isso algumas correntes fluviais traiçoeiras e você poderá ver por que os cientistas mapearam uma porcentagem tão pequena da Amazônia até o momento. Em apenas uma região do Brasil próxima ao Peru, no Vale do Javari, há pelo menos 14 tribos que nunca tiveram contato com o mundo exterior. As autoridades nacionais pretendem manter essa situação. O isolamento desses povos indígenas é a melhor maneira de proteger seu futuro. O mesmo vale para uma ilha remota no Oceano Índico. Após o trágico tsunami de 2004, helicópteros sobrevoaram a Ilha Sentinela do Norte para se certificar de que seus habitantes estavam vivos e bem. Os sentinelenses não gostaram muito da ideia e usaram arcos e flechas para afastar os visitantes indesejados. Essa tribo é uma das últimas tribos não contatadas da Terra. Embora antropólogos e cineastas tenham visitado a ilha no final dos anos 60, ainda não sabemos muito sobre sua população indígena. Ela fica muito longe de qualquer rota de navegação na Baía de Bengala. Sentinela do Norte não tem porto natural e é cercada por um recife raso. Isso faz com que o acesso à ilha só seja possível através de barco. As autoridades indígenas que reivindicam a ilha proibiram a visita de pessoas de fora por motivos de segurança. As estimativas sobre o número de pessoas que habitam a ilha variam significativamente, de apenas 15 a 500. A ilha não é pequena, é cerca de 5 vezes maior que o aeroporto de Heathrow, em Londres. Além do contato ocasional durante os últimos 2 séculos, os sentinelenses devem ter ficado isolados por um longo período. Eles são parentes de outros grupos indígenas das Ilhas Andamão, mas seus vizinhos não conseguem entender uma palavra de seu idioma. O continente da Antártica não tem nenhum assentamento humano permanente. As únicas pessoas que vivem lá periodicamente são cientistas internacionais. Essa vasta extensão de gelo e neve, aproximadamente do tamanho dos Estados Unidos e do México juntos, ainda tem muitas regiões onde os humanos não pisaram. As imagens de satélite e as fotos que as aeronaves da NASA tiraram do ar mapearam todo o continente, de modo que sabemos para onde ir, mas não é tão fácil assim. As razões para isso são todos os adjetivos que acompanham a Antártica. É o mais frio, mais venenoso, mais seco e mais brilhante dos continentes. Isso a torna praticamente inabitável. Mais de 99% de sua superfície é coberta por uma camada permanente de gelo. Sua espessura varia de 1,6 km a até 4,8 km em alguns lugares. Isso equivale à metade da altura do Monte Everest. A cordilheira do Himalaia contém a montanha não escalada mais alta do mundo. É também a montanha mais alta do Butão, Kankar Punsum. No idioma local, o nome da montanha é traduzido como Pico Branco dos Três Irmãos Espirituais. Por respeito às crenças espirituais da população local, as autoridades nacionais restringiram e depois proibiram completamente o montanhismo no início do século XXI. Até hoje, não há evidências de que algum alpinista tenha conseguido alcançar o cume dessa misteriosa montanha. Uma pergunta: você acha que a cidade perdida de Atlântida pode ter sido real? Continua sendo um dos maiores mistérios da história. A lenda começou com Platão, desde a Grécia Antiga, o conto de uma civilização que se formou e prosperou antes da nossa. Atlântida era supostamente uma sociedade altamente tecnológica, muito parecida com os maias. Mas como diz a lenda, devido à ganância do povo, eles foram punidos com um dilúvio que destruiu e submergiu a cidade. Diferentes teorias tentam adivinhar a localização de Atlântida. Algumas afirmam que era no mar Mediterrâneo, outras que está abaixo do Triângulo das Bermudas. Mas como a ciência nos mostrou, Atlântida pode ser apenas uma alegoria para a humanidade. Hoje você descobrirá várias cidades subaquáticas incríveis das quais nunca ouviu falar. Elas realmente existiram e não são apenas um mito. Número 1. Estamos levando você em uma excursão à cidade subaquática de Baia, que fica na costa da Itália.
Conhecida como Las Vegas do Império Romano, Baia era uma cidade turística. A elite romana viajava para lá para se divertir. Imagine um spa ao ar livre. Isso era Baia. Você pode visitar a cidade submersa mergulhando e se aproximar dessa magnífica escultura romana perfeitamente preservada. Uma verdadeira maravilha subaquática. Você pode ver os remanescentes de templos e edifícios através de barcos com fundo de vidro. Este é um museu coberto de musgo. É o Ninfeu de Cláudio. À sua esquerda, você pode ver uma coleção de estátuas gregas clássicas. Nadando pela Via Herculana, você chegará à Vila Prótiro. As moradias são casas de estilo italiano, e aqui você pode admirar pisos de mármore originais. Observe os padrões em preto e branco e as formas surpreendentes que eles fazem. Em seguida, você chegará a Portus Iulius. Aqui é possível ver as estruturas de paredes colapsadas na parte inferior do fundo do mar. Você verá colunas bem preservadas e pisos de calcário. Veja as ruínas dos banhos termais de Lacos. Os mosaicos multicoloridos restantes são incríveis. Você verá as peças dos mosaicos em laranja, azul e verde se chegar perto o suficiente. Na Vila Pila de Pisoni, podem ser vistos 25 pilares romanos preservados. Observe os arcos, os afrescos nas proximidades e a magnitude desse tesouro bem guardado. A cidade estava localizada sobre aberturas vulcânicas naturais, então existiam fontes termais para serem desfrutadas à vontade. As pessoas iam para lá procurando se divertir muito. E quando digo pessoas, quero dizer alguns dos grandes imperadores romanos sobre os quais aprendemos na escola: Nero, Cícero, César. Mas por volta do século VIII, a luxuosa cidade foi saqueada e então abandonada. Lentamente, o nível da água subiu e a cidade começou a submergir. Número 2. Você está de férias ao largo da costa da Grécia, a 4 horas de Atenas, na península do Peloponeso, em Pavlopetri. Você tira a poeira do seu snorkel e faz um mergulho livre em um dia ensolarado e brilhante. Há algum tempo mergulhando e você começa a notar padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a surgir um por um. À medida que você continua nadando, o que parece ser o contorno de uma cidade inteira emerge diante de seus olhos. Você se pergunta como a água pode ter tomado toda a cidade. As rochas estão perfeitamente alinhadas ao que parece ser a base de um edifício. Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico de férias na Grécia, foi a pessoa que descobriu Pavlopetri. Ele estava documentando os artefatos do fundo do mar. Sua equipe encontrou o local cheio de potes, vasos de armazenamento e ferramentas. Um moinho de pedra, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas que ali foram encontradas indicam que esse assentamento datava da Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em cidades. Acredita-se que a cidade tenha durado mais de 2.400 anos. Pavlopetri é considerada hoje a cidade submersa mais antiga já encontrada, e é impressionante que não tenha sido uma vila simples. Era uma cidade portuária vibrante, com edifícios construídos em pedra, um mercado, ruas e até praças. Número 3. Vamos continuar nossa exploração e encontrar segredos em outras cidades subaquáticas. Você está mergulhando na costa das ilhas Ryukyu. As águas do Pacífico estão longe de ser suaves. Há uma forte corrente puxando você para o fundo do mar. De repente, você vê uma enorme estrutura graças à luz do sol brilhando no fundo do mar. No começo, parece com as ruínas de Machu Picchu no outro lado do mundo. À medida que se aproxima, você lentamente descobre suas formas. Uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ter sido um palácio ou castelo. Isso também poderia ser um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni. Também atende pelo nome de Atlântida do Japão. O monumento é do tamanho de 5 campos de futebol e da altura de um edifício de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços capazes de proporcionar reuniões de multidões. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni remonta a 10.000 anos atrás, mas ainda está em debate se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. De acordo com ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo.
A piscina triangular, localizada na superfície do monumento, é um côncavo em forma de triângulo, que é um símbolo histórico das fontes de água da região. Há também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura, e de acordo com Kimura, as tartarugas têm um significado cultural importante. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local. Sua idade estimada remonta a 10 mil anos atrás. No entanto, nem todos os cientistas estão convencidos do mesmo. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de o monumento ser composto de uma rocha maciça os leva a acreditar que não é feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas se assemelham a uma ocorrência de formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. Uma série de colunas de basalto interligadas se parecem com as ruínas de um palácio, mas são o resultado da atividade vulcânica na região. Bom, fique ligado para mais descobertas subaquáticas. Número 4. A próxima parada da nossa viagem é em uma das cidades subaquáticas mais famosas de hoje, que se transformou em um parque arqueológico subaquático. A cidade de Port Royal, na Jamaica, existe hoje apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das cidades mais ricas do hemisfério ocidental. Port Royal era o centro do Império Britânico na época e uma importante cidade comercial que atraía pessoas de todos os lugares. Também foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. Os bares e restaurantes radiantes de vida acordaram tremendo. As pessoas foram tiradas da cama com o poder de um grande terremoto, estimado hoje em 7,5 na escala Richter. Um sobrevivente disse ter visto a terra se abrindo e engolindo toda a cidade. O que ele disse pode ser verdade, já que a cidade foi construída principalmente sobre areia. O chão sugou prédios, estradas e todos em cima. Geysers entraram em erupção e, finalmente, ondas tão grandes quanto edifícios de 10 andares atingiram a cidade. Cerca de 33 acres da cidade desapareceram debaixo d'água. E, surpreendentemente, a maior parte de seus restos do século XII está em boas condições, sob 12 metros de água. Arqueólogos encontraram em ruínas tabernas, salas de armazenamento, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Número 5. Vamos para a Índia agora? Do lado de fora de sua costa fica outra maravilha submersa. Um local conhecido como a Cidade Perdida de Cambaia está localizado no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu oculto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica fez uma avaliação de rotina da água. Com a tecnologia de sonar que envia uma onda de som para o fundo do mar, eles encontraram algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos encontrados datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que essa civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados do local incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são de fato do local, mas se realmente o são, então a Cidade Perdida de Cambaia seria a civilização mais antiga do mundo. Você sabe nadar? Ótimo, porque você está indo em uma viagem até o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Coloque os seus pés de pato. O fundo da Fossa das Marianas está aguardando. Agora, entre na água. Sério, vamos lá. Tudo bem, 30 centímetros debaixo d'água. Essa é a profundidade em que você pode nadar sem equipamento especial, como uma máscara. Ei, olhe! Devem ser alguns turistas. Ou baleias. 3 metros debaixo d'água. Isso é um pouco mais profundo do que as piscinas públicas e praias dos Estados Unidos. Você pode ver peixes coloridos e até fitoplâncton que se alimentam dos raios solares. 8 metros para baixo. Esta é a profundidade em que se sustentam as fundações da cidade flutuante de Veneza, na Itália. Os construtores colocaram colunas nessa profundidade e mais tarde construíram casas e ruas em cima delas. 10 metros debaixo d'água. Você começa a sentir muita pressão. Quando está na superfície, está sob pressão atmosférica, 1,03 kg/força por centímetro quadrado. Mas aqui, a 10 metros, essa pressão dobra. Todas as bolsas de ar do seu corpo, como pulmões ou ouvidos, começam a comprimir por causa dessa pressão, causando desconforto.
Mas não se preocupe, seus órgãos são macios e elásticos para que você possa continuar mergulhando. 12 metros debaixo d'água. Ops, você está ficando sem ar. Uma pessoa comum pode prender a respiração por 30 a 90 segundos. O recorde atual são incríveis 24 minutos e 37 segundos. Ok, você precisará de algum equipamento de mergulho para continuar a descida. Pronto? Os turistas mergulham a essa profundidade para admirar recifes e corais. Não são necessárias habilidades especiais para isso, mas você não pode mergulhar mais fundo sem treinamento ou licença. 14 metros para baixo. Tenha cuidado, tubarões nadam aqui procurando comida. Às vezes, os turistas descem a essa profundidade em uma gaiola segura para ver os tubarões de perto. É melhor você ficar longe desses predadores e não atrair a atenção deles. Portanto, certifique-se de não estar usando nenhuma joia brilhante. Tubarões adoram esse tipo de coisa. 19 metros debaixo d'água. Você poderia ver o laboratório Aquarius Reef Base na Flórida a essa profundidade. É realmente um prédio inteiro com salas para explorar o fundo do mar, acessível através de uma escotilha. 32 metros para baixo. Você vê um sino estranho pendurado em uma corrente. As pessoas costumavam usar essas coisas para mergulho profundo há cerca de 400 anos. Abaixava-se um sino em correntes com mergulhadores de dentro de um navio. Havia ar suficiente dentro do sino para eles respirarem. Dessa forma, eles poderiam explorar navios afundados com tesouros. 42 metros. Nessa profundidade, você pode encontrar uma cidade inteira afundada no lago Qingdao, na China. Ainda é possível ver ruas, casas e templos lá. 100 metros. Uau! Você quase atingiu uma enorme baleia azul. Como você não a viu? Esses animais, do tamanho de 2 vagões de trem, geralmente mergulham a essa profundidade. Shhh! Vamos ouvi-los cantar por um tempo. É lindo! Vamos mais fundo. 200 metros. É aqui que a maior parte da vida oceânica termina. Os raios solares dificilmente penetram mais profundamente na água. Tudo abaixo são peixes incomuns como este peixe pescador. Eles têm essa aparência tão incomum porque precisam se adaptar à alta pressão aqui. 214 metros debaixo d'água. Este é o mais fundo que você veria um ser humano sem equipamento de mergulho. Este homem detém o título de o homem mais profundo da Terra, e ele é o único que conseguiu chegar a essa profundidade. A pressão da água em seu corpo aqui era 20 vezes maior do que a da superfície. 300 metros. Que barulho foi esse? Uau! É um submarino! Essa é a profundidade máxima em que eles podem mergulhar. Alguns deles podem atingir velocidades de 42 km por hora. Curiosidade, um avestruz pode correr 2 vezes mais rápido, mas ele não sabe nadar. 332 metros. Diga adeus a este mergulhador. Você não vai ver um em uma profundidade maior do que isso. O recorde mundial foi estabelecido no Mar Vermelho. O mergulhador levou apenas 12 minutos para atingir essa profundidade, mas ele precisou de 15 horas inteiras para retornar à superfície para evitar a doença de descompressão. Então, agora você tem um traje de mergulho profundo atmosférico. Está completamente selado e você não sentirá a pressão insana da água em seu corpo. 443 metros. Se você colocasse o Empire State Building na água, sua ponta estaria aqui, e todo o carpete dentro dele estaria molhado. 700 metros para baixo. A pressão da água aqui é 70 vezes maior do que na superfície. As partes plásticas flexíveis do seu traje não suportam esse tipo de pressão. Então, aqui está um pacote urgente. É um submersível ultra profundo. Agora você pode continuar seu mergulho até o fim. 830 metros. Aqui você veria a ponta do edifício mais alto da Terra, o Burj Khalifa. Ok, quem está afundando todos esses arranha-céus por aqui? 1640 metros. Esta é a profundidade de um dos lagos mais antigos e profundos do mundo, Lago Baikal. Sua área é um pouco maior do que o país da Bélgica inteiro. 2450 metros. Essa é a profundidade recorde que a plataforma petrolífera Perdido atinge no Golfo do México. E sua parte acima da água, com 3 decks, é quase tão alta quanto a Torre Eiffel. 3.646 metros. Esta é a profundidade média do Oceano Atlântico. Você pode ver um tubo enorme tão largo quanto o pescoço de uma girafa, e parece ser infinito. É verdade, este cabo conectava a Europa e a América do Norte e costumava servir para comunicações telegráficas. 3.750 metros debaixo d'água. De repente, na escuridão, você vê o contorno de um navio.
Não pode ser. É o Titanic. A intensa pressão da água esmagaria uma pessoa nessa profundidade. Então, você só pode mergulhar até o Titanic em um submarino. 4.000 metros. Aqui estaria o fim da mina mais profunda do mundo, a mina de Oranponeg, na África. Mas você ainda tem lugares mais profundos para ir. Acelere. 6.100 metros. Aqui você pode ver os detritos mais profundos de um navio antigo. O USS Johnston afundou há mais de 70 anos. Ainda dá para ver claramente o número 557 na sua proa. 8.000 metros. Aqui, nessa escuridão total, você encontrará o peixe mais profundo do mundo, o peixe-caracol das Marianas. Ele é tão longo quanto um gatinho doméstico e tem pele quase transparente. Seus olhos são pouco desenvolvidos para a visão, porque a luz do sol nunca atinge tão fundo. 8.850 metros. Se você pegar o Monte Everest, virá-lo e colocá-lo na Fossa das Marianas, é exatamente aqui que você veria sua ponta. Mesmo que este seja o ponto mais alto do nosso planeta, você ainda pode ir muito mais fundo. 10.900 metros de profundidade. Aqui, na Depressão Challenger, você ainda pode ver vida, mas você precisaria de um microscópio para isso. As bactérias que vivem aqui se alimentam de moléculas orgânicas semelhantes ao óleo. Um pouco mais fundo. Parabéns, você encostou no fundo. Tem 11.100 metros de profundidade. A pressão aqui é 1.071 vezes maior do que na superfície. Mas você não é a primeira pessoa a chegar aqui. Uma das últimas expedições ao fundo da Fossa das Marianas foi em 2012. Um cineasta americano desceu aqui em um submarino que ele mesmo projetou. Mas a pressão quebrou alguns dos motores, então foi difícil para ele manobrar. O sonar também foi danificado e algumas das baterias foram drenadas. Ele ficou na Depressão Challenger por cerca de 3 horas e tirou muitas fotos e vídeos. Se você olhar atentamente para o fundo em si, poderá ver bolhas. É dióxido de carbono e enxofre líquido. É líquido aqui por causa da pressão extrema e temperatura perto do congelamento. Mas ainda há vida aqui nessas condições extremas. Os 3 micro-organismos mais comuns aqui, xenóforos, anfípodes e pequenos pepinos do mar. Há tão poucos deles porque não tem comida suficiente aqui embaixo. Normalmente, há muitas folhas de palmeira no fundo do oceano que chegam da terra, mas a Fossa das Marianas fica a 200 quilômetros das ilhas mais próximas. Portanto, o único alimento aqui é plâncton antigo e escamas de peixe das camadas superiores do oceano. Mas elas precisam viajar dezenas de milhares de metros para se tornar alimento para os moradores do fundo. Mas seria possível descer ainda mais na crosta terrestre? Bom, então você precisará usar sua broca gigante e disparar os motores a jato. Você está empurrando outros 60 quilômetros pela crosta terrestre e aqui está sua borda. Você entrou no manto superior. É um oceano de lava quente, 2.900 quilômetros de profundidade. Você tem que literalmente nadar através disso, atingindo o núcleo externo, outros 2.270 quilômetros de profundidade. Então você alcança o núcleo interno, outros 1.215 quilômetros e... parabéns! Você está bem no centro da Terra. Odeio perguntar, mas como saímos daqui? Este é um dos locais mais intrigantes do mundo. Coberto pela escuridão e quilômetros abaixo d'água, esse ambiente hostil abriga algumas criaturas e fenômenos estranhos. Estamos falando da Fossa das Marianas, a fossa oceânica mais profunda da Terra. E talvez por isso a mais difícil de se explorar. As condições são arriscadas, então não é possível explorar o local sem equipamentos apropriados. Mas o que aconteceria se jogássemos uma bola de aço lá dentro? Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre este lugar. Como é que se descobriu este buraco profundo no oceano? O HMS Challenger identificou ele em 1875. O navio tinha equipamentos avançados para a época, mas não eram suficientemente bons para explorar totalmente o local. Algumas décadas depois, em 1951, outro navio, o HMS Challenger 2, voltou à localização melhor equipado. A embarcação tinha uma ecossonda e conseguiu tirar medidas precisas do que parecia ser o ponto mais profundo da superfície do nosso planeta. Se pudesse olhar para a fossa em uma imagem 2D, você veria que ela mede aproximadamente 2.500 km de comprimento por 69 km de largura. Ela também se parece com uma cicatriz com formato crescente quando é observada de cima. Nada fora do comum até agora, né? Bem, se esticarmos um fio da superfície do oceano até o ponto mais profundo da fossa,
ele medirá incríveis 11 quilômetros. Se pudéssemos deslocar o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra, para tampar a Fossa das Marianas, não seria suficiente. O monte cairia por pouco mais de 1 quilômetro. Por ser tão profunda, a Fossa das Marianas é praticamente coberta pela escuridão, já que a luz não consegue entrar em pontos tão distantes da superfície. A temperatura também não é muito agradável, apenas alguns graus acima do ponto de congelamento. Mas o que é mais perigoso por lá é a pressão da água. No seu ponto mais profundo, a quantidade de pressão é cerca de 1000 vezes mais alta que a pressão atmosférica padrão. Poucas pessoas tiveram coragem de tentar descer pela Fossa das Marianas. Na verdade, a primeira tentativa organizada ocorreu mais de 60 anos atrás. Ela foi feita por Jacques Piccard e Don Walsh em um submersível. Eles passaram cerca de 5 horas descendo e meros 20 minutos no fundo. Infelizmente, não conseguiram tirar nenhuma foto. Antes de esses dois cientistas conseguirem descer, especialistas acreditavam que havia pouca chance ou nenhuma de ter vida lá embaixo, considerando as condições extremas e a forte pressão. Mas enquanto estavam no fundo, o refletor do submersível iluminou uma criatura, e ela era muito achatada. Como você pode imaginar, os recursos lá embaixo são muito escassos. Que tipo de criaturas vivem lá? E como elas conseguem sobreviver considerando a hostilidade do ambiente? Surpreendentemente, há muitas espécies vivendo na Fossa das Marianas. Algumas dessas criaturas dependem de substâncias químicas para sobreviver, como o metano e enxofre, enquanto outros tipos de peixes se alimentam de espécies marinhas, que, bem, são mais fracas que eles na cadeia alimentar. As criaturas mais comuns encontradas lá são os xenofóforos, antípodes e pequenos pepinos do mar. Alguns se adaptaram endurecendo a pele, usando o alumínio presente na água do mar. Criaturas menores, como micróbios, se adaptaram comendo substâncias químicas emitidas quando a água do mar bate nas rochas. Elas consideram o peixe-caracol das Marianas o maioral de lá, em termos de vida selvagem. Esse peixe é pequeno, tem de 8 a 23 centímetros, translúcido e sem escama alguma, mas é o maior predador daquela área. É por isso que algumas pessoas começaram a acreditar que o antigo megalodonte pode ainda estar vivendo lá. Mas quem é esse tal megalodonte? Você pode estar se perguntando. Ele foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta, basicamente o maior e mais voraz tubarão que já viveu por aqui. Cientistas acreditam que ele foi extinto há algum tempo, e a ideia de que ele ainda pode estar escondido na Fossa das Marianas não tem muito embasamento científico. O megalodonte precisaria ter aprendido a navegar na total escuridão. Então ele teria bioluminescência ou teria que evoluir para que seus olhos ficassem maiores. Outra coisa, por ser praticamente do tamanho de um ônibus escolar, ele precisaria comer muito, e micróbios e pequenos peixes caracóis não seriam suficientes. Se uma bola de aço fosse jogada dentro da fossa, o que aconteceria? Será que a bola seria forte o suficiente para aguentar tamanha pressão? Vamos fazer uma análise científica aqui. Considerando que é uma bola de aço sólida, a pressão encontrada no fundo da fossa não seria suficiente para afetá-la e causar algum dano permanente. Ela levaria 12 minutos para chegar ao fundo do oceano. E a temperatura? Bem, parece que a diferença de temperatura entre a superfície e o fundo da fossa é considerável, uma diferença de cerca de 30 graus Celsius. Então isso faria a bola encolher um pouco, mas assim que ela voltasse para a superfície, voltaria ao normal. Se a bola ficasse presa lá embaixo, será que a corrosão a afetaria? Bem, a corrosão do aço depende muito da quantidade de oxigênio da água, e essa quantidade permanece constante em profundidades maiores que 5 km. Vou te poupar dos cálculos, mas o aço levaria mais de 10.000 anos para enferrujar totalmente no fundo do mar. Agora, não consigo parar de pensar no seguinte: o que nós, humanos, precisaríamos para conseguir sobreviver em profundidades tão grandes? Vamos analisar o que foi usado no passado para explorar esse local misterioso. Uma coisinha chamada espuma sintática. Por quê? Pois esse é o único material que pode flutuar e resistir à quantidade de pressão existente lá. Sem esse tipo de proteção, nossos pulmões estourariam rapidinho. E mais, a pressão da água empurraria líquido para dentro da nossa boca, substituindo o precioso oxigênio por água. Aí precisaríamos conseguir voltar para a superfície caso alguma coisa saísse fora do planejado. Uma das embarcações que fizeram esse mergulho profundo aqui tinha pesos de aço de 450 quilos presos a ela para garantir que afundasse.
Esses pesos foram conectados ao navio com um tipo especial de fio que tinha um tempo de corrosão aumentado de 11 a 13 horas na água do mar para caso alguma coisa desse errado lá embaixo e eles precisassem voltar mais rapidamente. Considerando as condições extremas da Fossa das Marianas, ter um bom suprimento de oxigênio é muito importante também. Qualquer embarcação que queira descer lá de novo precisaria considerar algum aparelho capaz de reciclar o ar para reduzir a quantidade de oxigênio que precisa ser transportada para lá. E por último, mas não menos importante, outro problema seria a eletricidade. Não há tomada alguma lá embaixo para você recarregar seu celular, então é preciso levar baterias suficientes para manter todos os equipamentos funcionando, os de comunicação, de suprimento de oxigênio, de iluminação e outros. Mas parece que esses problemas já não são tão desafiadores, pois hoje em dia é possível até comprar um passeio pela Fossa das Marianas. 3 sujeitos sortudos fizeram parte desse projeto em 2020. Eles foram submersos dentro de uma esfera de titânio com 9 centímetros de espessura. Isso garantiu que não sentissem nenhuma mudança de pressão e nenhum estresse fisiológico. Cada um dos turistas fez uma viagem individual que tinha uma duração estimada de cerca de 14 horas. Só para descer, eles levaram 4 horas. Assim que chegaram ao fundo, tiveram a chance de ver algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta. Depois foi hora de começar a subida de 4 horas para voltar para a superfície. Quanto mais fundo você vai, mais assustadores eles ficam. Você está prestes a viajar para as profundezas mais escuras do oceano e verificar se essa afirmação é verdadeira. Será que as criaturas que vivem lá são tão assustadoras quanto as pessoas pensam? Você desce 40 metros debaixo d'água. Preste muita atenção na parte sob suas nadadeiras. Nossa, o que é aquele rosto aterrorizante meio escondido na areia? Esse é o Astroscopus guttatus, conhecido no Brasil como aranhuço. Você pode encontrar esse peixe no Atlântico Norte. Ele se enterra na areia até que uma presa desavisada se aproxime. Então a criatura de pesadelo dispara um choque elétrico no pobre animal e o janta. Você segue descendo para 70 metros sob a superfície. É onde você avista uma criatura colorida e fofa, com não mais que 30 centímetros de comprimento. É o Fringe Head, sarcástico. A princípio, o peixe parece inofensivo, mas se for provocado... Quando este animal está agitado, ele abre sua boca enorme para se defender de predadores. Essa tática de defesa é um espetáculo de se ver, surpreendente e assustador. Felizmente, o peixe não é uma ameaça para as pessoas. A criatura que você vê a seguir pode viver confortavelmente em águas rasas, mas você a encontra em uma profundidade de 300 metros. Você nem precisa se perguntar por que esse animal recebeu o nome de Game of Thrones Brittle Star. Ao contrário das estrelas do mar, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, esta criatura se move rápido, contorce seus braços longos e flexíveis para ir do ponto A ao ponto B. Seu corpo é protegido por uma cascadura de carbonato de cálcio, da classe Ophiuroidea, do grego ophis, serpente, eidos, forma. São equinodermos minúsculos e cabem facilmente em cantos, rachaduras e pequenas fendas nas rochas. Em uma profundidade muito maior de 600 metros, você se depara com a lula gigante. Por muito tempo se pensou que fosse uma criatura lendária, ao invés de um animal real. Uma lula gigante foi capturada pela primeira vez em 2001, e é exatamente tão grande quanto o nome indica. Os olhos da criatura são do tamanho de bolas de futebol, e a lula em si pode pesar até 270 quilos. Quase 900 metros abaixo da superfície, e você é aterrorizado por outro animal de aparência assustadora. É um pouco vermelho e pequeno, não tem mais do que 30 centímetros. Conforme você se aproxima da criatura, ela parece bastante dócil, ou talvez apenas indiferente. A lula vampira do inferno. Esse é o nome do animal. Parece um guarda-chuva com tentáculos. Ela nem mesmo produz tinta, então é melhor deixá-la em paz. Logo depois disso, a uma profundidade de cerca de 1000 metros, você encontra o tubarão charuto, ou tubarão cortador de biscoitos. Esta criatura é um parasita. Ele se liga a peixes grandes, golfinhos, baleias e às vezes até a pessoas. Em seguida, usando seus dentes serrilhados, ordenadamente dispostos, arranca pedaços de carne do tamanho de biscoitos. Este animal horrível e brilhante não cresce mais do que 56 centímetros e vive na zona crepuscular do oceano, a uma profundidade de 1000 metros. A luz se torna algo raro e valioso. Os animais que vivem tão longe da superfície
tem que desenvolver características incomuns para sobreviver. Foi assim que o peixe olhos de barril ficou com a cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Agora, quase como sempre, seus olhos estão apontados para cima, permitindo que o peixe veja a presa em potencial. E você? Quase 1.200 metros abaixo da superfície, você vê algo caído e flácido. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculo. Sua carne gelatinosa permite que a criatura sobreviva à incrível pressão da água. Apesar de sua aparência, o peixe-bolha é um predador de emboscada. Geralmente, ele permanece muito quieto no fundo, esperando por presas desavisadas para atacar. Você vai um pouco mais fundo e identifica uma criatura que parece particularmente medonha. O tubarão-duende detecta a presa com seu focinho. As terríveis mandíbulas da criatura estão presas a ligamentos elásticos. Quando algum animal chega perto demais, o tubarão catapulta sua boca para frente para pegá-lo. Se sua boca pudesse fazer o mesmo, você seria capaz de comer coisas penduradas a 18 centímetros de distância do seu rosto. Ainda mais profundo do que isso, a 1.500 metros, você nota outro membro da família dos tubarões. O tubarão babado. Parece uma enguia crescida demais, mas suas guelras são forradas com franjas, vermelhas nas bordas. Daí o nome. A boca horripilante da criatura tem 25 fileiras de dentes afiados voltados para trás, 300 no total. O tubarão prefere pairar na água, esperando que sua presa se aproxime. Então ele a ataca como uma cobra. De repente você vê algo brilhar intensamente como uma lâmpada elétrica. Mas depois de se aproximar, você recua horrorizado. A criatura se parece com uma enguia aprimorada, equipada com dentes grandes. Esse é o peixe-dragão de mar profundo, que pode viver a uma profundidade de 1.800 metros. Os processos químicos que ocorrem dentro do corpo do peixe produzem um brilho vermelho assustador. Este brilho é usado para se comunicar com outros peixes. Na mesma profundidade, você encontra outro habitante do fundo do mar. Sua característica mais proeminente é uma boca enorme. Graças a ela, a enguia de gulper pode engolir sua presa inteira. Seu estômago pode se expandir a um tamanho assustador quando necessário. A uma profundidade de 2.000 metros, você se depara com uma criatura de aparência raivosa, com uma vara de pescar na cabeça. É o peixe-diabo negro. O animal tem uma espinha dorsal incomum, embora seja usada apenas pelas fêmeas. Ela se projeta acima de sua boca e tem uma isca na ponta, um pouco de carne luminosa que atrai a presa. Ele tem uma boca tão grande e seu corpo é tão flexível que pode engolir animais com o dobro do seu tamanho. Você está a 2.100 metros de profundidade quando vê outro peixe que brilha no escuro. O peixe-dragão negro é uma criatura astuta, tem seus órgãos produtores de luz dispostos ao longo de sua barriga. Essa criatura assustadora também tem lanternas brilhantes próximas aos olhos. Elas ajudam o animal a encontrar presas e a atrair parceiros em potencial. Na mesma profundidade, você também avista um enorme tatu-bolinha. Mas ao contrário da criatura que você pode encontrar em seu jardim, este tem pelo menos 51 centímetros de comprimento. É o isópodo gigante e tem um parentesco com caranguejos e camarões. Essas criaturas podem parecer um tanto assustadoras, mas são inofensivas. Elas se banqueteiam com outros animais do fundo do mar somente depois que eles tenham morrido. A uma profundidade de cerca de 4.000 metros, você percebe que o fundo do oceano se tornou um pouco fofo. Isso porque está coberto de vermes zumbis. Essas criaturas raramente crescem mais de 5 centímetros de comprimento. E ainda assim, elas podem decompor animais razoavelmente grandes, de tão forte que é o ácido produzido por elas. A aparência emplumada dos vermes faz com que se pareçam com plantas. Mas a verdade é que essas criaturas mastigam os ossos duros dos maiores animais do mundo, como as baleias. O Hypnops meade quase te deixa louco logo depois. Esta criatura tem um par de grandes placas ovais esverdeadas no topo da cabeça e nenhum olho. Os especialistas acreditam que essas membranas ósseas detectam a luz vinda de predadores, salvando a vida desses peixes. Você está agora a 5 quilômetros abaixo da superfície, e é aí que você vê algo bizarro no fundo. É definitivamente um peixe, mas está no fundo do oceano sobre 3 pernas longas e rígidas. É o peixe tripé, mais curioso do que assustador. Esta criatura se adaptou à escuridão quase completa, desistindo de sua visão. Esse peixe conta com a vibração e o toque para sentir sua presa, e então ele usa suas nadadeiras como mãos para transportar o alimento diretamente para a boca. Você não tem tempo de ir mais fundo antes de localizar o peixe sem rosto. Esta criatura ligeiramente desconcertante não tem olhos.
E sua boca sorrindo, um sorriso de Mona Lisa, fica embaixo do seu corpo. Pela primeira vez, o Typhlonus nasus, que é o nome oficial da criatura, foi visto há mais de um século. Depois, só em 2017. Depois de atingir a profundidade de 10 km abaixo da superfície, você verá pepinos do fundo do mar. Essas criaturas bizarras são muito maiores do que seus parentes de águas rasas. Elas passam a maior parte do tempo no fundo do mar, mas se precisam escapar de predadores, são capazes de nadar para longe. Esses animais têm uma coloração púrpura brilhante, pés minúsculos e tentáculos que circundam a boca. Que fofo! A pergunta é, por que essas criaturas do fundo do mar parecem tão assustadoras? A vida é muito diferente por lá, no fundo. A pressão da água é enorme, há escassez de comida e uma escuridão constante. É necessário se adaptar para sobreviver em tais condições extremas. Muitos animais aterrorizantes vivem nas profundezas das ondas, como essa lula vampira, que fica a mais de 900 metros abaixo da superfície, em uma escuridão quase completa. Esse animal tem uma capa como a de um vampiro, por isso é chamada de lula vampira. Nas profundezas do fundo do mar, ela não pode usar tinta para se defender, por isso desenvolveu uma tática incomum. Brilha levemente para espantar os predadores. Se essa tática falhar, pode virar seu corpo do avesso, revelando pequenos espinhos. Quando você traduz seu nome científico, Vampiroteuthis infernalis, significa literalmente lula vampira do fundo do mar. Apesar de sua aparência aterrorizante, é um animal oceânico inofensivo. A criatura anterior não era do espaço, mas este objeto definitivamente é. Antes de Elon Musk encontrar uma maneira de reutilizar foguetes, a NASA simplesmente deixava cair os antigos depois de lançar os astronautas no espaço, na maioria das vezes no oceano ou nos desertos. Em 2012, Jeff Bezos enviou uma missão para encontrar o foguete Apollo 11. Ela o encontrou usando sonares, mas ele estava em péssimas condições no fundo do oceano, não muito longe do local previsto. Os responsáveis conseguiram resgatar o motor e reconstruir 2 deles. A cidade perdida mais famosa é Atlântida, mas infelizmente ainda não a descobrimos. Entretanto, Heraklion também era apenas um mito até que um piloto britânico viu algo que parecia uma cidade enquanto sobrevoava o mar Mediterrâneo. Ele relatou o fato e 60 anos depois, um grupo de mergulhadores foi até lá. Eles ficaram chocados quando encontraram uma cidade inteira debaixo d'água. Ela estava repleta de artefatos que poderiam nos contar muito sobre a história do lugar. Atualmente, esse é um dos melhores sítios arqueológicos subaquáticos do mundo. Acredita-se que a elevação do mar tenha causado o afundamento do local. O Titanic afundou em 1912. O naufrágio foi oficialmente descoberto 74 anos depois. Na realidade, porém, um pescador o encontrou 8 anos antes, enquanto pescava no Oceano Atlântico. Ele estava puxando sua rede quando viu uma cabeça presa nela. Por sorte, era apenas a de uma boneca. Anos mais tarde, depois que o pescador faleceu, seu filho vendeu a boneca para uma colecionadora. Ela fez muitas investigações e pesquisas sobre todas as pessoas que tinham um brinquedo de porcelana no Titanic e encontrou o proprietário do brinquedo. Eva Hart estava no transatlântico e levou uma boneca a bordo. Eva sobreviveu à catástrofe por um milagre, mas seu brinquedo não. Hart chegou a escrever sobre a boneca em seu diário e todos os detalhes coincidiam com a que foi encontrada pelo pescador. O peixe-tripé vive nas profundezas da zona abissal, cerca de 6.100 metros abaixo da superfície. Ele está adaptado a essas imensas profundidades e usa suas nadadeiras de tripé para permanecer imóvel no fundo. Não tem olhos grandes, e mesmo que tivesse, eles seriam inúteis na escuridão. Em vez disso, o peixe-tripé usa suas nadadeiras como antenas para detectar qualquer movimento na água. Essa criatura não tem muita sorte quando se trata de sua vida amorosa, por isso teve de desenvolver táticas exclusivas para se reproduzir. Pode ser macho e fêmea. A próxima criatura bizarra é o peixe-lagarto. Ele tem toneladas de dentes afiados, uma boca enorme e olhos realmente grandes que usa para caçar. Tudo isso faz com que pareça assustador. O animal vive em profundidades de cerca de 3.350 metros na zona da meia-noite, onde não há luz. Essa aberração da natureza come basicamente tudo que cabe em sua boca, desde pequenos peixes até outros peixes-lagarto. Por outro lado, quando vê outros da mesma espécie, provavelmente se apaixona, pois encontrar parceiros nessas profundidades não é uma tarefa fácil. Assim como o peixe-tripé, ele pode ser macho e fêmea ao mesmo tempo.
Quando você pensa em um rio, geralmente o imagina em terra firme. Ainda assim, a natureza é bastante imprevisível e criou um que corre sob o oceano na Califórnia. Ele fica a uma profundidade de cerca de 3 quilômetros e conta com tudo o que um rio comum tem: troncos afundados, árvores e rochas. E apesar de sua singularidade, não é o único no mundo. Há também um na Amazônia e na Groenlândia. Uma criatura aterrorizante foi descoberta perto da costa de Angola por um veículo de operação remota. Parece que não tem cabeça nem corpo. Ela estava a uma profundidade de cerca de 1.325 metros abaixo da superfície. Depois de pesquisas, os cientistas concluíram que não era nada de um filme de ficção científica, e sim apenas um aglomerado de sifonóforos presos uns aos outros. Em 2015, um cara aleatório estava mergulhando em Cesareia e algo brilhante chamou sua atenção. Ele estendeu a mão, agarrou e percebeu que era uma moeda de ouro. Depois, examinou o fundo e descobriu que havia muitas outras. Então, relatou o acontecimento às autoridades locais e elas concluíram que o homem havia encontrado um tesouro árabe. As moedas eram feitas de ouro maciço de 24 quilates e tinham alguns milhares de anos. Mas, devido à salinidade e à temperatura perfeitas, pareciam novas em folha e pertenciam a um navio que transportava carga. Ele foi pego em uma tempestade e infelizmente afundou. Uma das coisas mais estranhas já descobertas foi encontrada no Mar Báltico. Trata-se de uma anomalia que parece ter sido criada por uma civilização diferente. Ela foi achada por pesquisadores suecos e eles basicamente não tinham ideia do que era. Tiveram de pedir a opinião de muitos outros cientistas. Quando você olha de cima para essa formação, ela tem 61 metros de comprimento e se parece exatamente com uma nave espacial caída. É difícil acreditar que se trata de uma formação natural, mas alerta de spoiler. Foi totalmente criada pela natureza, porque o Mar Báltico passou por muitas erosões ao longo da história. Muito provavelmente, a formação bizarra é o resultado desses processos. Um grupo de mergulhadores em Madagascar ficou chocado quando encontrou esses assustadores 2 metros de faca no fundo do mar. A especulação começou imediatamente, e muitos disseram que ela era de alguns gigantes que lutaram contra megalodontes e viveram na Terra há milhares e milhares de anos. Essa poderia ser uma boa história, mas é mais provável que a faca seja um acessório de filme que se perdeu no mar. Um dos animais mais bizarros do oceano é o tubarão-cobra. Acredita-se que esse peixe seja a razão de todas as histórias de serpentes marinhas sobre as quais os exploradores marítimos do passado escreveram. Ele vive nas profundezas do oceano, mas às vezes pode ser visto em águas rasas. É muito raro, mas é possível. O tubarão-cobra tem uma boca grande com cerca de 300 dentes e também um corpo longo que se parece com o de um lagarto. Trata-se de uma espécie realmente única. Suas vítimas podem ter metade do seu tamanho, pois o estômago desse tubarão é como o de uma cobra e ele pode engolir peixes ou crustáceos enormes. Avistar algumas minhocas em seu jardim não é nada demais, mas depois de ver uma de 8 metros de comprimento no oceano, você vai deixar sua roupa de mergulho um pouco mais molhada. Esse verme é super raro e totalmente inofensivo para os seres humanos. Na verdade, não se trata de um verme gigante, é um aglomerado de zooides que estão presos uns aos outros em uma formação de minhoca. Em geral, se alimentam apenas de plâncton, bactérias e outras coisas minúsculas que podem ser encontradas no oceano. Provavelmente, a coisa mais assustadora no mar e 100% real é a Magna Pina. Ela pode ser encontrada em profundidades incríveis de mais de 6.000 metros. Esse monstro se parece com um Slenderman subaquático, mas é apenas uma lula com tentáculos realmente longos que podem atingir um tamanho assustador de 2,40 metros. Essa criatura só foi vista algumas vezes e, basicamente, não sabemos muito sobre ela até agora. Há um lago no coração da Ásia que contém 1/5 de toda a água doce líquida do mundo. É mais do que todos os 5 grandes lagos juntos. Mesmo que todos os rios do nosso planeta mudassem repentinamente de direção e partissem em uma missão para drenar esse lago, levariam um ano inteiro para concluir o trabalho. E estou falando do lago mais profundo do mundo, o Lago Baikal. Se você decidir descer até o ponto mais profundo, prepare-se para uma jornada de quase 1.642 metros. A descida leva várias horas, mas o fundo da fenda do lago é muito mais profundo, entre 8 e 11 quilômetros abaixo da superfície. Isso significa que ele pode estar ainda mais fundo do que o Challenger Deep, que é o lugar mais profundo conhecido na Terra. A quantidade de água que ele tem seria suficiente para que todos na Terra tivessem algo para beber por até 50 anos.
Esse poderoso lago gigante reabastece sua água completamente a cada 383 anos. O Baikal tem uma grande equipe de distribuição de mais de 300 rios e córregos que trazem suas águas diretamente para cá. E apenas um rio flui para fora do Baikal, o Angara, que vai direto para o Oceano Ártico. O Baikal não é apenas o mais profundo, mas também o mais antigo lago de água doce existente no mundo. Ele se formou há pelo menos 25 milhões de anos atrás. Tudo começou quando a crosta terrestre decidiu jogar Tetris e criou o lago e as montanhas ao redor. Em algum momento, o Baikal deve ter sido apenas um humilde leito de rio, mas depois tremores e fraturas sacudiram a terra e a distância entre as margens ficou maior. Os níveis de água subiram graças ao derretimento das geleiras. Então, vários lagos se formaram e depois se fundiram em um só. O Baikal é um dos cerca de 20 lagos do mundo que tem mais de 1 milhão de anos. E como não foi perturbado por períodos glaciais, é um campo de pesquisa perfeito para os cientistas. Os sedimentos de seus núcleos de perfuração profunda podem dizer muito sobre o clima do nosso planeta em diferentes períodos. Como o Baikal está localizado em uma bacia de fenda, com 2.000 abalos sísmicos por ano, o lago está se aprofundando e continua crescendo em tamanho. Suas margens se afastam na mesma proporção em que a América do Sul e a África se afastam uma da outra. Portanto, ele tem todo o potencial para se tornar um oceano. Outra coisa que o Baikal tem em comum com os oceanos é que sua água é rica em oxigênio, mesmo nas profundidades mais baixas. Essa é uma das razões pelas quais a fauna do lago é incrivelmente rica. É o lar de mais de 2.500 animais e 1.000 variedades de plantas. Cerca de metade delas são exclusivas e só existem nessa área, como as algas endêmicas, o peixe Baikal Omul e o peixe petróleo do Baikal. Há também alguns ursos, alces e linces que vivem em suas margens. Eles devem apreciar o fato de que as temperaturas ao redor do lago são sempre mais altas do que no resto da Sibéria, graças à sua enorme massa de água. A maioria dos habitantes do Baikal prefere ficar no fundo do lago, mas há um cara corajoso que você conhecerá se decidir visitar o local. Apresento a você a foca do Baikal, também conhecida como Nerpa. Ela é a única foca de água doce verdadeira do mundo. Os olhos de Nerpa são tão bonitos que ela quase conseguiu o papel de gato de botas em Shrek. Nerpa de botas soa bem para mim. Esses olhos enormes estão lá para ajudá-la a seguir seus peixes pelágicos favoritos debaixo d'água. Há outros tipos de focas que conseguem lidar com água doce ou usá-la para procriar, mas essas fofas passam a vida inteira nela. Mas espere, como as focas, que supostamente são criaturas oceânicas, foram parar em um lago a quilômetros e quilômetros de distância do mar, há cerca de 400 mil anos, durante a Era Pleistocênica. Essas criaturas aventureiras subiram os rios e sistemas de drenagem que ligavam o lago Baikal ao Oceano Ártico. Acredita-se que a foca anelada, que ainda vive no Ártico, seja o ancestral mais próximo da foca do Baikal. Atualmente, as focas do Baikal estão confinadas em seu lar de água doce devido às mudanças nos cursos d'água, e elas parecem estar muito contentes com seu lar, pois podem escolher entre uma enorme variedade de alimentos para comer. As focas ficam principalmente nas áreas norte e central do lago, mas se deslocam para o sul no inverno. O lago fica coberto de gelo, que elas usam como uma zona de relaxamento, assim como seus primos oceânicos usam as rochas ou a praia. Desde pelo menos 1969, o lago Baikal tem apresentado misteriosos anéis de gelo que aparecem aleatoriamente aqui e ali. Em algum momento, eles ficaram tão grandes que os astronautas até os avistaram do espaço. Os anéis geralmente aparecem no final de abril, mas podem estar lá em janeiro ou maio. Durante algum tempo, os cientistas não conseguiram decifrar o código de como esses anéis se formam. Eles tinham todos os tipos de teorias, e a mais popular envolvia bolhas de gás metano das profundezas do lago. Mas então, os cientistas notaram que alguns dos anéis estavam em águas mais rasas, onde não ocorrem emissões de gás. Assim, uma equipe internacional de cientistas decidiu resolver o mistério. Eles viajaram para o lago Baikal, abriram buracos no gelo e jogaram sensores na água. Em 2016, quando iniciaram a pesquisa, souberam que 2 vans haviam ficado presas nos misteriosos anéis de gelo. Depois de analisarem os dados dos sensores, descobriram que o segredo por trás dos anéis eram os redemoinhos quentes que fluíam no sentido horário sob a cobertura de gelo. As correntes eram menos intensas no centro dos redemoinhos, de modo que o gelo acima deles era mais espesso do que nas bordas.
As águas do lago são tão claras que você pode ver algumas partes extremamente profundas, com mais de 39 metros de profundidade. Isso se deve às montanhas circundantes que enviam um gelo derretido diretamente para o lago. O plâncton que vive no lago também ajuda a limpar os detritos flutuantes. Quando essa água cristalina congela, ela forma uma camada de gelo excepcionalmente espessa e transparente. O vento gosta de brincar de escultor no Baikal e cria obras de arte únicas aqui. Ele coleta a água que, é claro, congela, formando desenhos super incomuns, bolhas congeladas e pingentes de gelo que você nunca viu. A localização, a geografia do lago e os ciclos de derretimento e recongelamento criam as condições perfeitas para essa oficina de gelo. E você pode até ver rochas que parecem estar flutuando. A parte inferior da rocha congela na superfície do gelo. Em seguida, os ventos fortes desgastam os arredores, deixando um pedestal perfeito para a rocha. Se você acha que as rochas flutuantes parecem assustadoras, que tal a versão Baikal do monstro do lago Ness? O povo Buriat local tem uma lenda sobre o mestre dragão da água que vive no lago. Na mitologia asiática, acredita-se que o dragão seja a criatura mais poderosa que vive na Terra. Eles acreditam que há 4 dragões vivendo nos 4 mares, cada um responsável por uma das direções cardeais. O Baikal é o Mar do Norte nessa história. A imagem desse dragão está supostamente gravada em antigos petróglifos nos penhascos de Baikal. Há também uma laje de pedra pesada que parece um monumento datado em algum lugar entre o 3º e o 9º século a.C., representando um misterioso monstro aquático. Imagine as histórias que essa pedra poderia contar, ecoando os sussurros de uma era passada e nos deixando à vontade para desvendar o enigma dos penhascos de Baikal. A lenda diz que um guerreiro local estava perseguindo o dragão. Ele finalmente chegou à maior ilha do Baikal, Olkhom. Ele estava pronto para enfrentar e derrotar o dragão, mas a fera se transformou em uma linda garota e eles se casaram. Essa é uma reviravolta incomum e é uma história clássica de derrotar o dragão e conquistar a garota. Então, as lendas locais descrevem esse dragão como um esturjão gigante com um focinho quase parecido com o de um jacaré e um corpo blindado. Na realidade, o monstro mítico deve ser um dos muitos peixes enormes que vivem no lago. Eles podem se dar ao luxo de crescer até vários metros de comprimento graças aos altos níveis de oxigênio na água. O esturjão beluga pode pesar vários milhares de quilos. Além disso, ele vive até 50 ou 60 anos e nunca para de crescer. Há muitos peixes no mar. Alguns deles são totalmente parecidos com o Nemo ou a Dory. Depois há o peixe borboleta e o guppy chique, que é de fato muito chique. E depois a... Que diabos é isso? Eu definitivamente não pagaria por uma experiência de mergulho para ver esse cara. O peixe pescador tem o título não oficial de animal mais feio do mundo. Mas eu não me atreveria a dar essa notícia a ele. Existem mais de 200 espécies de tamboril nadando atualmente em algum lugar nas profundezas sombrias dos oceanos Atlântico e Antártico, até 1,5 km abaixo da superfície. Algumas delas preferem condições de vida diferentes, os ambientes tropicais rasos. Os diferentes tipos de tamboril variam em forma e tamanho, desde o famoso diabo negro do mar até o peixe-sapo, o tamboril, o peixe-futebol, o peixe-ganso, o peixe-morcego e o sapo marinho. Os maiores podem ter até metade do comprimento de uma cama de tamanho normal, mas a maioria tem menos de 30 centímetros. Como as opções de refeições onde esses animais vivem não é muito grande, eles tiveram que criar uma estratégia de caça exclusiva. Não desperdiçam sua inestimável energia vital para seguir uma presa em potencial. Em vez disso, usam um pedaço da espinha dorsal que fica acima de suas bocas como uma vara de pescar. Daí o nome do peixe pescador. Na extremidade dessa vara há um saco de bactérias bioluminescentes que brilha intensamente no escuro. A luz atrai a presa e tudo o que o peixe tem a fazer é esperar e depois saborear seu almoço entregue diretamente em sua boca. Seus corpos são flexíveis e enormes, de modo que eles podem facilmente engolir a presa que tenha 2 vezes o seu tamanho. Os peixes pescadores de águas profundas comem tudo o que encontram. As espécies que vivem em águas mais rasas não são exigentes e podem comer de tudo, de camarões a caramujos e peixes pequenos. No entanto, somente as fêmeas do tamboril têm a característica bacana da vara de pescar. E quanto aos machos? Encontrar uma alma gêmea no fundo do mar não é tão fácil. Quero dizer, literalmente, não há nenhuma luz lá embaixo.
Além disso, há temperaturas frias e baixos níveis de oxigênio. Os peixes-agulha não podem se dar ao luxo de ter muitos encontros nessas condições, portanto, eles se acasalam para sempre. E antes que você se surpreenda, devo lhe dizer que eles fazem isso de uma maneira muito especial. Os peixes anjo machos são muito menores do que suas fêmeas. O contraste é tão marcante que, quando os pesquisadores começaram a se interessar pela vida amorosa deles, pensaram que os machos eram, na verdade, filhotes ou larvas que ficavam ao lado de suas mães. Certas espécies de tamboril macho têm receptores que os alertam de que há uma fêmea por perto. Após o acasalamento, o macho morde a mulher e fica preso à cabeça, à barriga, perto da cauda e em outras áreas que ele pode acessar. Enquanto eles se transformam juntos para sempre, o peixe fêmea recebe as células, o DNA e os órgãos reprodutivos do macho, mas perde suas células de resposta imunológica. O macho recebe alojamento e nutrição gratuitos e permanentes. Considerando os preços atuais dos imóveis, isso parece um sonho. Mas essa acomodação é compartilhada por até 8 machos e eles não podem se mudar se quiserem. É improvável que você encontre esse peixe de águas profundas na vida real, mas se encontrar um peixe pescador no seu videogame favorito, lembre-se de que você pode facilmente nadar mais do que ele e torná-lo mais gentil com flechas tranquilizantes. Depois de fazer amizade com ele, o tamboril pode te ajudar a descobrir novas áreas com seus casulos bioluminescentes. De volta ao mundo real, na zona crepuscular do oceano, cerca de 198 a 1005 metros de profundidade, o peixe pescador não é a única criatura que você tem sorte de provavelmente nunca encontrar. Muitos dos habitantes locais parecem ter saído diretamente de filmes de ficção científica ou de terror, mas isso é porque eles tiveram que se adaptar a esse mundo escuro e profundo. Fiz o possível para prepará-lo para as criaturas que você vai encontrar, começando com o dente de leão comum. Eles passam a maior parte de suas vidas nas profundezas, mas à noite vão para a superfície para comer. Esses indivíduos são mais ativos do que a maioria dos outros habitantes do fundo do mar. Eles não esperam que o alimento venha em sua direção, mas o seguem e o pegam com seus longos dentes famintos. Eles não têm uma lâmpada embutida como os peixes pescadores, por isso desenvolveram um ótimo olfato e usam o máximo de luz solar que conseguem obter nas profundezas para se locomover. Às vezes, até mesmo a sombra de uma possível presa que esteja passando é suficiente para que eles passem para o modo de ação. E, embora não pareçam muito charmosos, eles são totalmente inofensivos para os seres humanos se você encontrar um deles. Stoplight Loose Jaw parece um ótimo nome para uma banda alternativa, mas na verdade é outro residente das profundezas do mar com hábitos de caça furtivos. Ele tem fotóforos especiais que produzem luz sob cada olho. Eles emitem luz verde e vermelha como um semáforo, daí o nome do peixe em inglês, stoplight. Ao contrário de outros peixes, esses indivíduos quase nunca saem das zonas crepúsculo e meia-noite. Sua mandíbula inferior tem 1/4 do comprimento total do corpo, e o stoplight a mantém aberta o tempo todo, na esperança de conseguir algum almoço. Ele parece um predador feroz, mas prefere principalmente zooplâncton como uma sobremesa ocasional de camarão, krill e peixe. Tenho certeza de que você não esperava encontrar um híbrido de enguia e pássaro, mas aqui está ele. A enguia esbelta tem um bico muito parecido com o de um pássaro, com pontas curvas. O bico é equipado com pequenos dentes em forma de gancho que as enguias usam para capturar as antenas dos deliciosos camarões. E ela é realmente esbelta, chegando a 1,5 metro e pesando apenas alguns gramas. Os cientistas não conhecem todos os segredos desse tipo de peixe, pois é muito difícil estudá-lo em seu habitat natural. Mas parece que eles só produzem filhotes uma vez na vida e depois morrem. Lulas de vidro gostam de levar a vida com calma e seguir o fluxo. Elas são preenchidas com uma solução que é mais leve do que a água, de modo que não precisam fazer nenhum esforço para se movimentar no fundo do mar em busca de alimentos e parceiros. Essas criaturas são transparentes, de modo que se misturam a qualquer paisagem e nem mesmo projetam uma sombra quando estão se movendo, o que é uma ótima tática de sobrevivência. Se o perigo as encontrar, elas podem se transformar em uma bola irregular, empurrando a cabeça e os tentáculos para dentro da cavidade do manto. Também podem liberar tinta no manto e passar de um corpo transparente para um preto. Essa mesma tinta pode protegê-la contra baleias e aves marinhas famintas. Outra tática que as lulas usam para espantar predadores é ativar seus órgãos emissores de luz ao redor dos olhos. Estou ficando com fome. Será que eu posso fazer um lanche com este pepino do mar?
Ai, ele está se mexendo. Então acho que ele não é da turma da salada, afinal de contas. Esses companheiros de corpo mole vivem em todas as partes do oceano, desde águas rasas até o mundo subaquático profundo. A maioria deles se move lentamente com seus pés minúsculos, mas alguns se arrastam flexionando o corpo. Os pepinos do mar podem soltar seus órgãos internos quando um predador se aproxima. Esses órgãos pegajosos distraem o intruso e o pepino feliz segue em frente e simplesmente deixa os órgãos crescerem novamente. O que é esse brilho ao longe? Parece que alguém deixou cair pedras preciosas na água. Isso é uma safira marinha, também conhecida como o animal mais bonito que você nunca viu. Alguns machos desse tipo de copépode podem mudar de cor, de azul profundo para roxo, vermelho ou dourado. Um segundo depois, eles desaparecem, e então estão de volta brilhando intensamente. O segredo dessa mágica é que seus corpos são transparentes e refletem a luz de forma diferente em determinados ângulos. Parece que essa é a maneira de se comunicarem entre si e atraírem parceiros. As safiras marinhas fêmeas não têm o mesmo superpoder, mas seus olhos são maiores do que os dos machos, provavelmente para identificá-las à distância. Os machos vagam livres e selvagens, e suas fêmeas ficam nos palácios de cristal de estranhas gelatinas em forma de barril chamadas salps. A maior parte do oceano ainda está envolta em mistério, quer estejamos falando de cantos escuros ou de criaturas que se escondem nas profundezas. Mas às vezes ele nos dá um vislumbre das coisas assustadoras que esconde em suas profundezas gélidas e escuras. Por exemplo, quando ouvimos no noticiário que algumas criaturas das profundezas do mar apareceram na costa após uma forte tempestade mais uma vez. Algumas parecem simplesmente estranhas, enquanto outras são verdadeiros monstros que vivem em profundidades de mais de 1000 metros. As partes mais frias e profundas do oceano deram origem a um fenômeno específico chamado gigantismo. Assim, aranhas do mar, lulas, vermes e muitos outros animais, a maioria invertebrados, são todos muito maiores e mais assustadores do que as versões que vemos nas áreas mais rasas. Nas profundezas do Pacífico, é possível ver uma esponja do mar tão grande quanto uma minivan, ou o que dizer da lula colossal que vive em águas subantárticas e é quase 14 vezes maior do que a lula flecha, um tipo que vive principalmente na Nova Zelândia. Os pesquisadores encontraram muitos desses monstros subaquáticos na zona abissal do oceano, entre 4.000 e 6.000 metros. Em 2021, pesquisadores mostraram imagens da água-viva fantasma gigante. Ela estava a uma profundidade de quase 1000 metros. Seus tentáculos tinham 10 metros de comprimento. Uau, eu não gostaria de dar de cara com essa criatura na praia. Ela provavelmente se alimenta apenas de pequenos peixes e plâncton, mas pode nadar a profundidades de mais de 6.000 metros. E lá embaixo, essa medusa gigante não tem alimento suficiente. Então, como ela sobrevive? Os cientistas ainda não descobriram. E há ainda mais perguntas relacionadas à lula gigante, a maior já encontrada. Esse monstro tem 13 metros de comprimento e pesa quase 1 tonelada. Imagine se esses tentáculos agarrassem seu carro ou algo do gênero. Eles o esmagariam como se fosse um brinquedo. Não há luz na zona abissal. Os raios solares simplesmente não conseguem penetrar tão fundo. Portanto, não há algas ou plantas subaquáticas lá. Os animais locais se alimentam principalmente de neve marinha. A neve marinha não é como a comum com a qual você constrói um boneco de neve. Ela consiste em pequenos flocos ou restos que caem da superfície do oceano, talvez até mesmo alguns restos que os animais lá em cima não conseguem comer. Portanto, não é muito, mas aparentemente é suficiente para criaturas muito grandes que se escondem lá no fundo, como as lulas gigantes. As lulas que geralmente vivem em tais profundidades não se preocupam em ir atrás de suas presas. Elas simplesmente esperam até que o pobre animal nade até seus longos tentáculos e caia em uma armadilha. Esse pode não ser o melhor método, pois poucos animais nadam até essas partes escuras e frias, mas é o método que economiza energia. Uma lula gigante come apenas 30 gramas de peixe por dia, o que equivale a aproximadamente 45 calorias. Isso é quase 50 vezes menos calorias do que uma pessoa comum deveria ingerir por dia. Portanto, quando uma lula consegue um peixe, ela o metaboliza por alguns dias. Espero que as lulas gigantes não tenham a ideia de ir para a superfície em busca de alimento quando não houver alimento suficiente na zona abissal. E espero ainda mais que tubarões gigantes da Groenlândia não tenham essa mesma ideia. Eles podem ser encontrados em profundidades de até 2.200 metros. Eles são 2 vezes mais lentos do que nós normalmente andamos.
Eles nadam a uma velocidade de 1,2 km por hora. Sua lentidão faz parte do mecanismo de economia de energia que as criaturas lá embaixo precisam para sobreviver. Mas eles podem acelerar na forma de curtas explosões quando precisam capturar uma presa. Mas eles meio que mudaram sua dieta de predador para necrófago, considerando seu ambiente. Haverá mais restos caindo da superfície do que animais para perseguir. Os tubarões da Groenlândia crescem apenas 1 centímetro por ano, e eles têm em média 6 metros de comprimento, o que significa que vivem por muito tempo, às vezes até 400 anos. Eles também têm um metabolismo lento, e esse é um dos principais fatores de sua longevidade. Os tubarões da Groenlândia gostam de passar seu tempo em águas frias. Eles estão adaptados a isso, pois seus tecidos têm compostos químicos específicos que impedem a formação de cristais de gelo em todo o corpo. Isso significa que eles têm uma espécie de anticongelante natural. Então, o que os torna tão grandes? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas teorias tentam explicar isso. Existe uma coisa chamada regra de Kleiber, que diz que animais maiores tendem a ser mais eficientes. Basta pegar um peixe pequeno e compará-lo a uma baleia com uma massa centenas de vezes maior. A baleia tem um metabolismo maior. Ela conserva a energia de forma mais eficiente e perde menos energia para o ambiente por meio do calor. Continuando, animais maiores podem ingerir presas maiores. Eles têm maior probabilidade de passar por problemas difíceis em seu ambiente ou de se defender de predadores que os perseguem. Além disso, o corpo fica maior quando as temperaturas são mais baixas. O tubarão da Groenlândia é um exemplo perfeito, assim como as aranhas marinhas gigantes. As aranhas do mar são geralmente comuns, e você encontra algumas muito pequenas, com 1 milímetro, mas nas partes mais profundas da Antártida, elas se tornam gigantes de 1 metro de comprimento. Elas crescem tanto porque a água fria tem mais oxigênio. Dessa forma, mais oxigênio se difunde no corpo do animal, o que permite que ele cresça, sim, tanto como criatura quanto como pesadelo. E quanto a esse verme tubular gigante? Os pesquisadores o encontraram acidentalmente enquanto exploravam os mistérios do fundo do Oceano Pacífico. Eles se depararam com fontes hidrotermais incomuns. O calor vulcânico é um fator que as faz funcionar. À medida que a água se infiltra através de falhas ou rachaduras na rocha, esses respiradouros mudam de direção. Quando a água sai do respiradouro, ela é rica em diferentes minerais e produtos químicos. A maioria dos animais não sobreviveria ao contato com essa sopa tóxica de produtos químicos, mas não esses vermes tubulares. Eles foram uma verdadeira surpresa, pois não só não são incomodados por esses respiradouros tóxicos e pela temperatura quase fervente da água, como também desenvolveram ecossistemas inteiros no local. Eles são únicos porque não precisam de luz solar para sobreviver. Em vez disso, pequenas bactérias são sua principal fonte de energia. Essas bactérias obtêm sua energia diretamente desses produtos químicos tóxicos. Portanto, não se trata de fotossíntese, mas de um processo chamado quimiossíntese. E esses vermes tubulares não têm boca. Essas bactérias vivem dentro deles. História estranha, não é? Além disso, esses vermes assustadores atingem até 2 metros de altura. Os isópodes gigantes também não são melhores. Eles se escondem nas profundezas do oceano a 500 metros ou mais baixo, longe da luz solar, parecendo um bicho-pau monstruoso. Eles passam a maior parte do tempo no fundo do mar, na esperança de encontrar algum alimento que caia dos níveis mais altos do oceano. Observe suas pequenas garras em forma de gancho nas extremidades das pernas. Os isópodes as utilizam para se manterem mais estáveis enquanto se movimentam no fundo do oceano. Como não há luz, eles têm antenas longas que os ajudam a se orientar. Essas antenas sensoriais têm cerca de metade do comprimento de seu corpo. Os isópodes gigantes também têm olhos bem grandes em comparação com o tamanho de seu corpo. Eles podem ter mais de 30 centímetros da cabeça à cauda. E esses caras são muito pacientes. Lembra que dissemos que os animais lá embaixo raramente conseguem comida? Às vezes, eles precisam esperar anos para ter uma refeição adequada. É por isso que seu metabolismo é incrivelmente lento. Eles podem passar 5 anos sem comer nada. Imagine isso! Fico com fome só de falar. Em 2006, um biólogo fez uma pesquisa para comparar as diferenças entre as regiões rasas e profundas do mar. Ele percebeu que o fundo do mar reflete a regra da ilha. Primeiro, partes isoladas da Terra desenvolvem uma biodiversidade que você não encontrará em nenhum outro lugar. Em segundo lugar, a vida de pequenos organismos cresce muito mais quando está isolada em comparação com a vida em grandes massas de terra.
Os recursos são limitados, mas também a concorrência e os predadores. E não sabemos muito sobre essas criaturas do fundo do mar. É muito caro e complicado realizar esse tipo de pesquisa, então vamos esperar que mais tempestades furiosas nos mostrem pelo menos parte do mundo monstruoso que as profundezas frias do oceano escondem. De tesouros no valor de milhares de dólares a telefones novos e cidades antigas, vamos mergulhar na água e ver o que conseguimos descobrir. Imagine ir ao rio para desfrutar de um passeio de barco. Quem não gostaria de tirar algumas fotos para eternizar as lembranças dessa viagem? Ops, a água espirrou. Por sorte, você tomou as devidas precauções e colocou seu aparelho em uma bolsa à prova d'água. Mas e se deixar seu telefone cair no fundo do lago junto com a capa? Foi isso que aconteceu com algumas pessoas. Um mergulhador e um youtuber mergulharam em um rio popular entre os turistas e perderam equipamentos no valor de $20 mil, incluindo iPhones novos e algumas joias. Talvez você esteja familiarizado com a imagem de um carro sendo retirado da água em filmes ou noticiários de TV. Às vezes, grandes navios de carga afundam e os caminhões que estão dentro vão junto. Foi o que aconteceu com Tistelgorm Wreck. Ele naufragou em 1941 no Mar Vermelho, e caminhões Bedford estavam dentro. Quer ver algo mais valioso, como um tesouro? Um navio de carga britânico estava carregando uma grande quantidade de lingotes de prata, mas afundou. Os caçadores de tesouros sabiam que havia prata nele e, desde a década de 1940, têm procurado pela embarcação. A equipe da Odyssey Marine teve sorte. A descoberta ocorreu em 2011. O tesouro estava a mais de 4.200 metros abaixo da superfície. O navio havia transportado mais de 110 toneladas de lingotes de prata. A equipe do Odyssey ficou com 80% do valor e doou 20% para o tesouro de Sua Majestade. É claro que havia mais itens ali, como cartas, bules de chá e lençóis de seda. Você pode ver essas coisas na exposição chamada Voices from the Deep, ou Vozes das Profundezas na tradução, no Museu Postal de Londres. Que tal um pouco de arte subaquática? Claro, aqui estão as estátuas Moai da Polinésia. Elas foram descobertas em várias áreas do mundo. Por exemplo, a Ilha de Páscoa está repleta de esculturas de diferentes tamanhos, mas muitas também são encontradas em Cancún, Isla Mujeres e Ponta Nizuc, no México. Ver obras de corpo inteiro de milhares de anos atrás embaixo d'água provavelmente seria uma experiência única na vida. As moedas de ouro também são itens populares achados em naufrágios. Muitos mergulhadores descobriram moedas que valem muito dinheiro, mas há um mergulhador na Flórida que realmente tirou a sorte grande. Em 2015, ele se deparou com um tesouro no valor de quase $1 milhão. O achado foi de 51 moedas de ouro, 12 metros de correntes de ouro ornamentadas e uma moeda rara feita para Felipe V, o rei da Espanha. Eles já foram assustadores e perigosos, e ainda parecem assim. Estou falando de navios piratas. Um deles, naufragado do século XVIII, foi escavado na costa da Colômbia em 2015. O tesouro encontrado valia entre 4 e 17 bilhões de dólares. Ele continha pedras preciosas, ouro e muitos outros itens. A próxima é uma cidade subaquática. Neápolis foi arrastada por um tsunami. Ela foi construída na costa do norte da África há quase 1.700 anos. Mergulhadores descobriram os restos dela em 2017 embaixo d'água. Os pesquisadores também encontraram colunas romanas, além de utensílios domésticos e ferramentas. Vamos voltar ao ano de 1503. O explorador português Vasco da Gama estava lutando contra uma tempestade quando perdeu seu navio Esmeralda. Ele foi descoberto em 1998, mas teve que esperar mais de uma década para ser escavado. Os pesquisadores encontraram ali ferramentas de navegação. Elas não tinham tanto valor quanto o ouro espanhol, mas eram tesouros históricos. Em Amsterdã, são pescadas bicicletas nos canais. 1/3 dos habitantes que trabalham faz o percurso de bicicleta. Outros usam suas bikes para diferentes finalidades, como fazer exercícios, ir às compras e assim por diante. Há mais bicicletas em Amsterdã do que residentes permanentes. Infelizmente, muitas delas e até mesmo alguns carros acabam nos canais da cidade.
O fato de Amsterdã ter 165 canais com um comprimento combinado de 95 quilômetros não facilita o trabalho das autoridades. Obviamente, os proprietários não jogam suas bicicletas na água. Elas podem acabar lá devido a ventos fortes, vandalismo, roubo ou por acidente. Todos os anos, são pescadas entre 12 mil e 15 mil bikes. A próxima é uma cidade perdida. Heraklion era a porta de entrada do Egito Antigo para o Mediterrâneo. Ela ficou submersa e escondida sob a areia. E era famosa. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Foi mencionada na lenda sobre Helena de Esparta e Paris de Troia. Então, como essa antiga cidade foi encontrada? No início dos anos 2000, uma equipe de mergulhadores achou um enorme fragmento de rocha no fundo do mar e o levou para a terra firme. Descobriu-se que era um pedaço da estátua de Hapi, que era o senhor do rio dos antigos egípcios. A equipe continuou a busca e encontrou 6 outros pedaços. Ao redor, também viu ruínas de templos, peças de cerâmica, joias, moedas, lâmpadas a óleo e assim por diante. O Granada Underwater Sculpture Park é o primeiro parque de esculturas subaquáticas do mundo. Por que ele é tão especial, além de estar localizado nas belas águas do Caribe? Você pode vê-lo em uma viagem de mergulho com snorkel ou cilindro. As esculturas ficam entre cerca de 3 e 5 metros debaixo d'água. A atmosfera e a experiência em si tornam tudo especial. As esculturas são feitas de concreto e aço. Algumas chegam a pesar 15 toneladas. Elas são cobertas por criaturas subaquáticas. As estátuas foram colocadas lá para ajudar a proteger os recifes, manter a saúde do ecossistema e restaurar a vida subaquática na área. Os submarinos são projetados para ficar debaixo d'água, então talvez você não esperasse vê-los nesta lista. Mas eles, de fato, afundam. Mergulhadores descobriram muitos deles. Por exemplo, um submarino australiano foi encontrado na costa de Papua Nova Guiné, mais de um século depois de ter afundado. Aqui está outra cidade submersa, mas esta foi deixada assim de propósito. Você pode ver as antigas ruínas de City Lion ou Xisheng em um lago na China. Ele foi criado em 1959, quando o vale na base da montanha Five Lions foi inundado para criar uma usina hidrelétrica. A cidade, de 1.400 anos, hoje em ruínas, foi submersa por esse fluxo e permaneceu assim por mais de 50 anos. Ela ficou intocada no fundo do lago até o início de sua exploração em 2001. Os mergulhadores descobriram que muitas estruturas, esculturas, leões guardiões e arcos ainda estavam preservados. Os pesquisadores mapearam e documentaram Xisheng e também procuraram uma maneira de evitar que as estruturas fossem danificadas. Em 2011, foi anunciado que a cidade era uma relíquia histórica sob proteção. Quando você vir as ruínas da Lion City pela primeira vez, a vista será de tirar o fôlego. Imagine-se nadando nas águas escuras. Ao se aproximar da cidade, verá suas enormes paredes e esculturas extensas. Maravilhoso, não é? O Museu Subaquático de Cancún é provavelmente o maior do gênero em todo o mundo. Ele não foi exatamente perdido, mas agora abriga um ecossistema aquático. Quem não gostaria de combinar mergulho autônomo e snorkel com uma visita a um jardim de classe mundial com 500 esculturas? Colocadas 9 metros abaixo da superfície, essas esculturas são feitas de concreto marinho com pH neutro para que possam permanecer no fundo do oceano. Além disso, elas mudam com o tempo, ao contrário de um museu tradicional. Isso ocorre porque as obras se tornam parte do ambiente subaquático e um lar para várias espécies de plantas e animais. Em uma instalação, cerca de 450 figuras em tamanho real são agrupadas para sugerir a coexistência harmoniosa da humanidade. Há também o Antropoceno, que é um verdadeiro Volkswagen Beetle submerso colocado no Recife de Manchones. Ok, este não é um item de achados e perdidos, mas é apenas uma água-viva gigante, e eu queria que você a visse. Essa criatura é conhecida como juba de leão e é a maior espécie conhecida de água-viva. Você já descobriu alguma coisa na água? Se você pudesse mergulhar na misteriosa escuridão das profundezas do oceano, quem sabe o que você encontraria?
Lendas com centenas de anos mencionam alguns monstros marinhos gigantes escondidos nas profundezas bem abaixo das ondas do oceano, como o Kraken, o monstro do Lago Ness, a Hidra, o Leviatã e muito mais. Ok, ninguém jamais viu esses monstros, mas ainda existem aranhas marinhas estranhas e extraordinariamente grandes, lulas, vermes e muitos outros animais que cresceram muito mais do que esperávamos. Dê uma olhada na lula gigantesca das águas subantárticas. Ela é cerca de 14 vezes mais longa do que a Nototodarus loani, que vive perto da Nova Zelândia. E no fundo do Oceano Pacífico, há uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. Os oceanos contêm cerca de 96,5% de toda a água do nosso planeta. Cerca de 80% de toda a vida na Terra que descobrimos está sob as ondas oceânicas. Não exploramos, mapeamos ou sequer vimos mais de 80% do oceano. Na verdade, mapeamos Marte melhor do que o fundo do mar. A pressão lá embaixo é insana e faria você se sentir como se estivesse segurando quase 50 jatos jumbo. E as temperaturas em tais profundidades são extremamente baixas. As condições nas profundezas abaixo da superfície oceânica são duras. Então, as criaturas que vivem lá precisam se ajustar. É por isso que muitas delas ficaram muito grandes para sobreviver. As criaturas que vivem em profundezas frias e escuras são tão grandes por causa de um fenômeno chamado gigantismo do fundo do mar. Quanto mais fundo você for abaixo da superfície oceânica, menos luz solar terá. É por isso que as temperaturas caem drasticamente. O resultado é o aumento do tamanho das células e vida mais longa das criaturas. Além disso, essas criaturas não têm tanto oxigênio quanto os animais marinhos que vivem em partes mais rasas, e suas fontes de alimento são mínimas. Grande parte da comida que recebem vem de águas mais rasas, e apenas um pouco vai até as partes mais profundas. E quando não há comida suficiente, ser grande é uma vantagem. As criaturas maiores podem se mover mais e mais rapidamente para encontrar algo para comer. O metabolismo delas funciona mais devagar. Elas não digerem a comida tão rápido, então podem armazenar alimento e conservar energia para tempos difíceis, quando não conseguem encontrar nada para comer. Também não precisam regular a temperatura corporal, o que as ajuda a economizar energia, a qual podem transferir para outros processos corporais. Elas amadurecem mais lentamente e mais tarde do que aquelas que vivem em águas rasas. A maioria das espécies de peixes que vivem em águas profundas vive 30 anos ou mais. O peixe-relógio, por outro lado, vive até 150 anos. Este carinha cresce até 7 metros de comprimento e pesa até 1,5 toneladas. Mas ele cresce para ficar tão grande por séculos. Eles começam a procurar parceiros aos 150 anos e também podem viver muito tempo, pois não existem tantos predadores em tais profundidades. Além disso, não há humanos ou outras coisas que possam perturbá-los ou pôr em perigo sua existência. Em tais profundidades, o ambiente é bastante estável. Muitos animais são como fósseis vivos, porque provavelmente não mudaram em milhões de anos. Os primeiros 200 metros de profundidade do oceano são considerados mar aberto. A maior parte da vida marinha que descobrimos vive lá, já que é a área que o Sol ainda pode alcançar. E então, à medida que vai indo mais fundo, você alcança a zona do crepúsculo. Parece que nada vive lá, mas a cerca de 250 metros você vê um pequeno oásis de vida antiga prosperando. Por exemplo, existem lírios do mar, animais que vivem em tais profundezas, inalterados há milhões de anos. Os selecantos, outro fóssil vivo, vivem no oceano há mais de 360 milhões de anos. Os peixes-bruxas também não mudam há muito tempo, mais de 300 milhões de anos. Esta criatura vive em profundidades de 1.700 metros. Eles evoluíram antes do resto dos vertebrados, razão pela qual este é o único animal vivo sem mandíbulas ou espinha, embora ainda tenha um crânio. As criaturas do fundo do mar não conseguem sobreviver em águas rasas. Elas evoluíram para viver em profundidades sob maior pressão hidrostática. Humanos e outros organismos que possuem espaços internos cheios de gás acabariam esmagados se pudessem ir a tais profundidades. É por isso que os mergulhadores de alto mar sempre precisam usar roupas de mergulho especiais, projetadas para ambientes com maior pressão, mesmo que não sejam tão profundos como as áreas onde esses gigantes vivem. Mas perto da Antártida, você pode ver o gigantismo bem mais perto da superfície, como esponjas gigantes, lesmas marinhas, aranhas marinhas do tamanho de um prato raso, vermes e até alguns organismos unicelulares enormes. Todos eles tendem a ficar em águas mais rasas. Os cientistas não sabem exatamente o porquê, mas acham que pode ter algo a ver com o oxigênio.
Espécies gigantes usam apenas um pouco de oxigênio, e as águas ao redor da Antártida são bastante ricas nele, o que significa que quase não há limite para esses animais crescerem cada vez mais. De volta às criaturas do fundo do mar. Como mencionado, elas tiveram que se ajustar a uma forte pressão para que quase não tivessem lacunas de ar em seu corpo. Elas são essencialmente à base de água, e como a água é incomprensível, o que significa que não é algo que você possa comprimir, as ajuda a permanecerem inalteradas em uma pressão tão alta. Mas por tudo isso, se subissem em direção à superfície, provavelmente inchariam, talvez até explodissem. Basta olhar para o peixe-bolha, aquele que leva o título de animal mais feio do mundo. Ele parece normal bem abaixo da superfície, onde fica seu habitat natural. Mas quando chega à superfície, onde a pressão é 120 vezes menor, ele muda de forma. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculos, então, sem a alta pressão no fundo do mar, acaba ficando todo mole e frouxo. As profundezas oceânicas escuras não são apenas assustadoras de assistir, mas também de ouvir. Em 1997, cientistas tentavam encontrar vulcões submarinos localizados na costa sul-americana. Durante suas viagens, gravaram um dos ruídos mais altos já registrados. Foi bem estranho também. Era tão alto que até sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância conseguiram captá-lo. Mais tarde, eles o chamaram de bloop. Eles levaram 15 anos para concluir que o som vinha de um terremoto de gelo. Isso é quando a atividade sísmica quebra o solo congelado. A água no fundo do oceano nem sempre é extremamente fria. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar, e a água que sai delas pode chegar a 400 graus Celsius. Uma pressão fortíssima. Sim, a mesma que te esmagaria, é algo que não permite que a água ferva. Existem centenas de espécies de animais que vivem perto de fontes hidrotermais do fundo do mar. Algumas delas, como os vermes tubulares, são algo que nunca vimos antes. Esses vermes absorvem produtos químicos de fluidos dos respiradouros. É assim que eles alimentam as bactérias que vivem neles. E, em troca, essas bactérias lhe dão o carbono que eles precisam para sobreviver. 2/3 de todas as espécies de corais que os cientistas descobriram vivem em partes escuras, profundas e extremamente frias do oceano. Algumas até vivem em partes com 5 km de profundidade. Elas podem sobreviver em baixas temperaturas, como -2 graus Celsius. Alguns desses corais de água fria têm mais de 8.000 anos. Eles formam estruturas incríveis que podem alcançar até 35 metros de altura. As profundezas não são apenas um mundo misterioso de criaturas incomuns. A paisagem sob a superfície oceânica também é magnífica. Os desfiladeiros escondidos ali fazem até o Grand Canyon parecer pequeno. Por exemplo, veja aquele localizado no Mar de Bering, o Canyon Shamsug. Seu relevo vertical tem mais de 2.600 metros de profundidade. Ele é enorme. As maiores ondas do oceano não são aquelas que você pode ver da costa. Elas acontecem sob a superfície e são chamadas de ondas internas. Elas ocorrem entre duas massas de água que têm densidades diferentes e viajam a velocidades de milhares de quilômetros por hora, podendo ter até 200 metros de altura.